Tensão aumenta com o anúncio do presidente russo Vladimir Putin reconhecendo a independência de separatistas ucranianos. O número de mortes provocadas pela tragédia de Petrópolis sobe para 181. Balanço aponta 80 mil brasileiros fora de casa por causa das chuvas. Jato invade pista e avião é obrigado a arremeter no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Governo libera parcelas atrasadas de até R$3.000 do auxílio emergencial. De cada 10 famílias brasileiras, 7 se endividaram por causa da pandemia. Empresas começam a testar benefícios para patrões e empregados de uma semana de trabalho de 4 dias. E começa a valer a lei que impede o sacrifício de cães e gatos sadios. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 181 o número de mortes provocadas pela tempestade em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que agora já é a pior tragédia da história da cidade. As buscas entraram no 7º dia. A busca por sobreviventes continua, ainda que as chances de encontrar pessoas com vida sejam pequenas. Autoridades informaram que mais de 110 ainda estão desaparecidos, número que diminui conforme corpos são recuperados. A chuva torrencial transformou as ruas em rios que arrastaram árvores, carros e ônibus e que provocaram deslizamentos de terra nos bairros localizados nas encostas. Em poucas horas, caiu sobre Petrópolis um volume de água equivalente a um mês de chuva. As operações de limpeza continuam nesta segunda, um dia depois do pedido da Prefeitura para que os moradores permanecessem em casa, a não ser em casos de extrema urgência. No final da tarde, as sirenes voltaram a ser acionadas por causa da chuva e as buscas foram suspensas. Petrópolis sofreu um prejuízo de R$660 milhões, que representa 2% de toda a economia do município. Mesmo diante de número como esse, não falta solidariedade para reerguer, no mínimo, o ânimo de quem ainda tem esperança de encontrar desaparecidos. Enquanto as equipes trabalham em busca de vítimas sob toneladas de terra, um outro exército se organiza. São os voluntários, gente que atua em várias frentes para ajudar quem perdeu quase tudo na tragédia. Que aqui nós estamos todos como voluntário, ajudando, né? Que coisa muito triste, mas é gratificante você estar se doando, né? Podendo ajudar o próximo. Eles ajudam a organizar e distribuir as doações que chegam, principalmente alimentos, roupas e água. Solidariedade que faz a diferença para muita gente. A gente não está com situação, né, para poder comprar. Então a doação é muito... É importante. A chuva da última terça-feira foi, segundo o governo do Rio de Janeiro, a pior já registrada na cidade desde 1932. Assim como diversas autoridades nacionais e internacionais, a Rainha Elizabeth II do Reino Unido também manifestou solidariedade às vítimas da tragédia de Petrópolis. Pelas redes sociais, a monarca, que está com Covid, enviou hoje condolências ao povo brasileiro e disse que está profundamente triste após saber da trágica perda de vidas e destruição causada pelas terríveis inundações no Brasil. As fortes chuvas que atingiram o Brasil nos últimos meses causaram mais de 200 mortes e deixaram mais de 80 mil pessoas fora de suas casas. Além de Petrópolis, outras cidades brasileiras também estão em alerta por conta das fortes chuvas que causam mortes e muitos prejuízos. Já passou de 200 o número de vítimas em decorrência dos temporais que atingem o país desde outubro do ano passado. O levantamento considera os dados da Defesa Civil dos Estados e do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Governo Federal. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo registraram mortes causadas pelas chuvas.
Em São Paulo, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil confirmou 48 óbitos em desastres decorrentes das tempestades desde dezembro de 2021. São 1.000 desabrigados e quase 10.000 desalojados. A Prefeitura da capital informou que foram mapeadas quase 500 áreas de risco de escorregamento de encosta e solapamento de margem de córrego na cidade paulista. Na Bahia, os índices de chuvas voltaram a subir no estado nas últimas semanas. As tempestades deixaram um rastro de destruição em dezembro. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia confirmou 27 mortes. Em Minas Gerais, só nos últimos 3 meses, o estado teve prejuízos de mais de 6 bilhões de reais com os temporais. Segundo a Defesa Civil, mais de 400 cidades estão em situação de emergência. No Espírito Santo, as fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias já deixaram cerca de 1.300 pessoas fora de casa. A Defesa Civil informou que mais de 40 cidades estão em alerta para as chuvas e os municípios mais prejudicados são Alegre e Bom Jesus do Norte. O Ministério da Saúde recebeu mais um lote com 2 milhões de doses da vacina contra a Covid da Pfizer. A remessa chegou pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O novo lote de vacinas chegou ao Brasil em 2 voos. O primeiro trouxe 585 mil doses para a vacinação do público-alvo acima de 12 anos. E no segundo foram entregues mais de 1.400.000 doses pediátricas, voltadas a crianças de 5 a 11 anos. Os imunizantes serão encaminhados para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, onde passarão por um rígido controle de qualidade. Após esse processo, o lote será distribuído pelo Ministério da Saúde aos estados e ao Distrito Federal. E agora vamos ver como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal, 385.923.470 doses foram aplicadas até hoje. 82,7% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 153.587.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Brasil é o 4º país que mais aplicou vacinas no mundo, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. E veja a seguir, de cada 10 famílias brasileiras, 7 se endividaram devido à pandemia. E ainda, governo libera parcelas atrasadas de até R$ 3.000 do auxílio emergencial. O governo federal liberou o pagamento de parcelas atrasadas de até R$ 3.000 do auxílio emergencial. O benefício que alivia as contas de quem recebe e dá um fôlego à economia é destinado aos pais que cuidam dos filhos sozinhos. O pagamento é retroativo ao ano de 2020. O governo federal vai pagar uma cota retroativa do auxílio emergencial para pais solteiros ou chefes de família que criam sozinhos os seus filhos. O pagamento será feito em 5 parcelas de R$ 600, mesmo valor pago entre abril e agosto de 2020. Podem receber o dinheiro pais solteiros, sem cônjuge ou companheira, que foram beneficiários do auxílio emergencial pago entre abril e agosto de 2020. A família precisa ser composta por pelo menos uma pessoa menor de 18 anos de idade. A cota extra será concedida apenas aos homens provedores de família monoparental, inscritos no CAD único até o dia 2 de abril de 2020. A condição de pagamento é analisada pelo Ministério da Cidadania, conforme o perfil de cada beneficiário. A família precisa estar incluída no Bolsa Família desde abril de 2020. Também precisa ter o registro atualizado no Cadastro Único, estar desempregado e ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa da família ou até 3 salários mínimos para toda a família. As novas parcelas não se referem a uma prorrogação, mas uma prestação de contas do governo, após a decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto do presidente Bolsonaro, que impedia o público masculino
de receber o auxílio. Naquela época, somente as mães, chefes de família, recebiam o valor de R$ 1.200. O governo ainda não divulgou nenhum calendário oficial para iniciar o pagamento, mas ele seguirá os pagamentos anteriores, realizados através do aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal. Primeiro, é uma questão de justiça de gêneros. Pais solteiros deviam ter os mesmos privilégios que mães solteiros nessas condições. E a segunda questão importante é que isso vai dar um aumento no consumo. Nesse momento em que a economia está andando devagar, quase parando, todo impulso é bem-vindo. A única questão é que mais despesa, mais dívida pública, mais juro, mais inflação. Então, isso deveria ser pensado de uma maneira mais abrangente. Como gastar menos em outras coisas. Já para as mães solteiras e provedoras da família, o projeto de lei do auxílio emergencial permanente ainda tramita no Congresso Nacional. O projeto já foi aprovado na Comissão de Direitos da Mulher, mas ainda precisa passar por outras comissões da Câmara antes de ir a plenário e depois ser sancionado pelo presidente Bolsonaro. Ainda não há uma data oficial para início dos pagamentos e nem a certeza da aprovação do projeto. As informações desta reportagem estão corretas, mas eu li agora há pouco aqui, peço perdão pelo erro, que o governo federal liberou o pagamento de parcelas atrasadas de até R$ 3. Não são R$ 3. São parcelas entre R$ 600 e R$ 3.000, dependendo naturalmente de quando iniciou o pagamento do benefício social. Mais uma vez, perdão pelo erro. E o número de pedidos de seguro-desemprego voltou a subir em janeiro. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. Ao todo, foram registrados quase 530 mil requerimentos, o que representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano, houve queda, também de 10%. De janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 6 milhões de pedidos. O recorde de requerimentos foi registrado em maio de 2020, lá no começo da pandemia, quando foram feitos pouco mais de 960 mil pedidos, a maior marca da série histórica. Essa piora mais acentuada no começo de 2022 pode ser um reflexo da desaceleração econômica e também do surto da variante Ômicron da Covid-19 e também da influenza, que afetaram principalmente o setor de serviços. Um estudo mostrou que 7 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. E mais da metade desse total não deve conseguir honrar com os compromissos financeiros. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um braço institucional da ONU, identificou um cenário de dívidas preocupante no Brasil. De acordo com o levantamento, 70% das famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia e mais de 43% não devem conseguir honrar os compromissos financeiros. Com isso, a economia deve sofrer, já que muitas dessas pessoas podem ter dificuldades para se inserir ou permanecer no mercado consumidor. Com o intuito de auxiliar na recuperação econômica das famílias brasileiras, o programa desenvolveu um projeto em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor, que faz algumas recomendações aos órgãos públicos para enfrentar o endividamento. Uma das propostas sugere a regulamentação de um programa de educação financeira, com projetos voltados aos jovens e à população em geral. E começando mais uma semana, o dólar fechou em queda de 0,64%, renovando o mínimo em quase 7 meses nesta segunda-feira. A moeda norte-americana, a moeda brasileira, ostentou o melhor desempenho global, beneficiada pela contínua rotação de fluxos em prol de mercados de juros mais altos, num movimento aparentemente inabalado pela crise geopolítica que envolve a Rússia. Com isso, agora sim, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,10 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda, de 1,02%, com 111.725 pontos.
Um balanço divulgado nesta segunda-feira pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção apontou que os 3 principais indicadores do mercado imobiliário brasileiro fecharam o ano de 2021 em alta na comparação com o ano anterior. Segundo o estudo, de janeiro a dezembro, houve avanço de 12,8% na venda de imóveis. O bom resultado percentual reflete também o comportamento do mercado de construção e incorporação em 2020. O turismo no Brasil cresceu 12% em 2021 na comparação com o ano anterior. O percentual representa um faturamento de mais de 150 bilhões de reais. O volume, no entanto, ainda está abaixo do verificado em 2019, quando passou dos 201 bilhões de reais. O transporte aéreo foi a atividade com maior crescimento, com alta de 28%. Em seguida está o grupo de alojamento e alimentação. De acordo com o levantamento do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, essas foram as atividades com maior retração em 2020, o que explica, em parte, as altas mais expressivas. Para a federação, a recuperação sólida foi em razão do avanço da vacinação. Os demais segmentos que tiveram aumento em 2021 foram transporte aquaviário, transporte terrestre, locação de veículos, agências e operadoras e atividades culturais, recreativas e esportivas. O levantamento é feito com base na pesquisa anual de serviços e nos dados atualizados com as variações da pesquisa mensal de serviços do IBGE. O relator do pacote do combustível no Senado, Jean Prates, do PT do Rio Grande do Norte, rejeitou a inclusão de uma proposta para zerar a cobrança de impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha. No entanto, o projeto tratará apenas de mudanças na cobrança do ICMS, o imposto arrecadado pelos estados. O texto está pautado para ser discutido nesta quarta-feira no plenário da Casa. E um levantamento da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos mostrou que em 2021 o volume de vendas das fábricas para o varejo caiu 7,2%. Foi a primeira queda em 4 anos. Segundo a associação, o declínio nas vendas tem relação direta com a inflação e a forte pressão de custos de produção que deixaram os eletroeletrônicos mais caros. E veja a seguir, a tensão aumentou depois que o presidente russo reconheceu a independência de separatistas da Ucrânia e mandou tropas para a região. E ainda, empresas começam a testar os benefícios para patrões empregados de uma semana de trabalho de 4 dias. A tensão aumentou. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ignorou os apelos da União Europeia e anunciou hoje o reconhecimento da independência de regiões separatistas da Ucrânia e mandou descolar o que classificou como forças de paz aos territórios. Várias empresas aéreas suspenderam os voos que deveriam chegar a Kiev. A decisão foi comunicada ao mesmo tempo em que o presidente francês, Emmanuel Macron, e vários diplomatas articulavam uma reunião entre o presidente russo com o presidente americano Joe Biden. O governo francês anunciou que o diálogo não poderá acontecer se a Rússia invadir a Ucrânia. Não foi o que Putin anunciou, mas com uma manobra de xadrez político, desarticulou um pouco mais o governo de Kiev. Na prática, a Rússia já tomou a península da Crimeia da Ucrânia e agora dividiu o que sobrou do país, que fica mais enfraquecido politicamente. Com isso, ele fica mais perto de sua grande aspiração, que é evitar que a Ucrânia passe a fazer parte da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico, sem contar com as tropas russas que continuam perto da fronteira. O governo americano passou os últimos dias alertando para uma quase inevitável ação bélica da Rússia. O presidente Joe Biden ameaçou retalhar comercialmente e falou, inclusive, em medidas duras se a Rússia realmente agredir a Ucrânia. Um pouco antes de Vladimir Putin anunciar o reconhecimento das regiões separatistas da Ucrânia, os países da União Europeia informaram que estavam dispostos a reagir de maneira não muito diplomática contra o governo russo. O presidente da Ucrânia convocou o Conselho de Segurança do país para decidir qual medida vai tomar. E agora à noite, uma atualização. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma ordem executiva como forma de retaliação
para proibir o comércio e o investimento entre os Estados Unidos e as duas regiões separatistas do leste da Ucrânia, reconhecidas como independentes pela Rússia. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou hoje que vai suspender todas as medidas para o enfrentamento do coronavírus. Cientistas e opositores ao atual governo classificaram a decisão contraditória e tomada antes do tempo. I know the whole House will join me in sending our best wishes to Her Majesty the Queen. Durante uma sessão no parlamento inglês, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o plano chamado de Viver com Covid. O projeto, que vai contra algumas decisões tomadas no mundo para controlar o avanço do vírus, será posto em prática nesta quinta-feira e inclui o encerramento do auto-isolamento obrigatório para pessoas com Covid-19 e dos testes gratuitos para a população, sendo o segundo a partir do dia 1º de abril. O decreto também elimina grande parte das restrições sanitárias na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Entretanto, a decisão de Johnson despertou uma discussão entre cientistas e adversários políticos. Segundo os grupos, a nova resolução é prematura e deixaria o país vulnerável para possíveis novas variantes. O plano de abandonar as restrições legais restantes tem sido vista como prioridade para muitos legisladores do Partido Conservador de Johnson, cujo descontentamento com sua liderança, repleta de escândalos, ameaçou seu controle do poder no último mês. E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 318 mortes por Covid-19 e 37.339 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia. O mundo passou da marca dos 425 milhões e 490 mil casos e tem mais de 5 milhões e 892 mil óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram os 78 milhões e 514 mil diagnósticos e tem um total de 935.816 mortes. A Índia soma mais de 42 milhões e 838 mil contaminações. O Brasil tem mais de 28 milhões e 245 mil casos, com mais de 25 milhões e 244 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 644.604 vítimas fatais. A França passou dos 22 milhões e 546 mil casos positivos da doença. E o Reino Unido ultrapassou os 18 milhões e 785 mil pessoas que foram contaminadas. O número de assassinatos no Brasil caiu 7% em 2021 na comparação com 2020. É o que mostrou o Índice Nacional de Homicídios do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. No ano passado, foram registradas 41.100 mortes violentas intencionais no país, 3.000 a menos que em 2020. Esse é o menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007. Estão contabilizadas as vítimas dos crimes de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. A diminuição dos assassinatos em 2021 retoma a tendência de queda registrada no país pelo Monitor da Violência desde o balanço de 2018. Esta tendência foi interrompida em 2020, ano que teve uma alta de mais de 5% em plena pandemia, mas voltou a ser registrada em 2021. Com a redução, o número de mortes volta ao patamar de 2019, quando foram registradas 41.700 mortes, computando a maior queda com 19%. O último trimestre de 2021 aponta para uma tendência de queda ainda maior que nos meses anteriores. A redução dos assassinatos entre outubro e dezembro do ano passado foi de 14,1% em comparação com o mesmo período de 2020. Segundo pesquisadores, a queda no índice de homicídios pode acontecer mesmo com a maior introdução de armas no país, por conta dos decretos e mudanças na legislação promovidas pelo governo federal. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicado no ano passado,
O Brasil dobrou o número de armas nas mãos de civis em apenas 3 anos. Trabalhar 5 dias por semana com descanso aos sábados e domingos ou só aos domingos é a rotina da maioria dos brasileiros. Mas para alguns essa jornada mudou e a redução da carga horária tem se mostrado vantajosa para funcionários e gestores. De repente, seu chefe diz que ao invés de trabalhar de segunda a sexta, sua semana terá 4 dias de trabalho. E por que não reduzir também a carga horária? E aí você pensa, isso tem cara de redução de salário, mas não na empresa que vamos conhecer agora. A Chute é uma agência que desenvolve campanhas para aproximar marcas de causas sociais. Entre os 11 colaboradores, mentes criativas e inovadoras que se diferenciam também pelo novo formato de trabalho, pensado, discutido e aceito por todos, como conta o CEO da empresa. O que a gente entendeu é que não é um problema para ninguém que trabalha com a gente. Os clientes não reclamam, nenhum cliente fala assim, ai não, eu quero que vocês trabalhem os 5 dias. Não é isso, eu quero que você me entregue o que a gente combinou. A equipe, então, foi dividida em 2 grupos. Um trabalha de segunda a quinta e o outro de terça a sexta. Agora com carga horária de 6 horas diárias e não mais de 8, como era antes. Aí sobram 3 dias de folga. E apesar das mudanças, todos continuam recebendo o mesmo salário, contratados pela CLT e com benefícios que poucas empresas oferecem. Refeição, vale coworking, tem benefício quando muda de função, recebe para educação também tem uma bolsa de educação semestral e na verdade tem uma aleatoriedade que a gente criou esse ano, que é quem faz 5 anos de empresa ganha uma viagem para qualquer lugar do planeta. O Marcos foi um dos funcionários que ganharam essa premiação. Foi uma coisa que começou comigo, né? Eu fui o primeiro a fazer esse aniversário de 5 anos. Também como forma de agradecer ali a dedicação de uma pessoa que fica 5 anos ali se dedicando e trabalhando e ajudando na empresa. Né? Ele é o colaborador mais antigo da empresa e conta que as decisões por lá são sempre tomadas em conjunto. A gente começou a trazer esse tópico talvez há 1 ano e meio atrás, assim, sobre isso, né? E o Braga, que é um dos sócios, por exemplo, em determinado momento ele viu um estudo que tinham aplicado na Islândia. Então ele viu esse estudo de semana de 4 dias, trouxe para a gente, compartilhou com a gente teve algumas conversas, assim. E após análises, implementaram o formato que é sucesso não só em empresas da Islândia, mas em outras partes do mundo. Bater cartão, ter horário para entrar e sair 5 ou 6 vezes por semana já deixou de ser rotina em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Dinamarca e Nova Zelândia, onde, inclusive, um empresário escreveu sobre os benefícios da semana de 4 dias no livro 4-Day Week. You will be working 4 days a week. Andrew Burns, proprietário da Perpetual Guardian, afirma que a semana de 4 dias permite aumentar a produtividade e a lucratividade, além de prover um futuro mais sustentável. Aqui no Brasil, o Arthur notou a diferença nos colaboradores. Se eu acho que o nosso trabalho era bom, eu continuo achando, e as conversas de corredor que a gente tem agora são mais felizes, sobre percepções de um dia a mais de descanso. Assim. O empresário destaca ainda que, para o trabalhador, a semana reduzida pode gerar resultados significativos na saúde mental. Ficar de segunda a sexta, quando não sábado, envolvido com algo que provavelmente você nem gosta 100% do que você está fazendo, você só está fazendo para receber uma grana, para poder usar no sábado de tarde e no domingo, é óbvio que está errado. Mas cabe a cada empresa definir junto aos seus colaboradores se é possível ou não reduzir a jornada ou dias trabalhados. Quando eu flexibilizo, não posso ter redução de salário, não posso ter redução de benefício, não posso ter redução de gratificações. E tem sido uma prática muito comum, depois da pandemia, essas flexibilizações de jornada de trabalho. Especialmente para empresas que já estavam no esquema de home office, que é o caso da Chute, que justamente por atuar nesse formato, tem colaboradores não só em várias partes do Brasil, mas do mundo. O próprio Arthur mora em Barcelona, na Espanha. Eu quero muito que a gente troque cada vez mais com culturas diferentes, porque a gente não tem uma intenção de crescimento de multinacional. Isso também acho importante dizer que é uma empresa que tem como objetivo não ter mais de 15, 18, 20 pessoas, no máximo,
porque a gente não tem uma vontade de crescimento de capital como o capitalismo sugere. É isso que garante que Arthur, de folga, bem no meio da semana, possa dar essa entrevista direto de uma pista de skate, com convicção de que o formato adotado pela empresa dele é mesmo bom para todo mundo. Por isso, aconselha. Vamos chamar todo mundo para uma conversa e vamos construir junto com essa galera como é que a gente pode fazer para trabalhar menos horas e mais objetivamente. Vamos ser mais líder e abrir esse espaço para construir junto, que daí todo mundo vai se comprometer com o seu pedaço da história. Vamos ser menos vertical, vamos dizer menos o que as pessoas têm que fazer e vamos construir junto com elas. E aí fica um pouco impossível não funcionar, sabe? Depois dessa dica, pode voltar para sua folga merecida, Arthur. Vou voltar para o meu rolezinho de skate agora. E veja a seguir, um avião foi obrigado a arremeter depois que um jato invadiu a área de uma pista do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E veja também, entrou em vigor a lei que proíbe a eutanásia de cães e gatos saudáveis. O governo federal autorizou o uso das 2 últimas notas do Enem para os alunos que tentam conseguir uma bolsa de estudo no ProUni. Segundo o Ministério da Educação, o objetivo é atender a uma demanda maior de alunos. De acordo com o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro na última sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial, já está valendo utilizar a nota dos últimos 2 exames nacional do ensino médio para ingressar no ProUni, o programa Universidade para Todos. A nota obtida pelos estudantes nas edições de 2020 e 2021 do Enem vai poder ser usada para participar da seleção do ProUni, que começa amanhã. As bolsas vão até 100% do valor das mensalidades em faculdades particulares. Podem concorrer ao ProUni estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos e que cursaram os 3 anos do ensino médio com bolsa integral em colégios privados. De acordo com a Presidência da República, a medida adequa a legislação que rege o ProUni, considerando as consequências decorrentes da pandemia do Covid-19, que ocasionaram atrasos nas últimas edições do Enem. Um avião arremeteu momentos antes de pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Que circulam na internet mostram um avião da Gol arremetendo após um jato executivo que não tinha autorização da torre de comando para seguir viagem ultrapassar o ponto de espera e avançar em direção à pista. No vídeo, é possível ouvir uma controladora pedindo que o piloto arremeta. Gol no 403, arremeta. Gol no 403, arremeta. Iniciando arremetido no 403. No 403, arremeta conforme a carta, chame São Paulo 11915. A aeronave cruzou a pista ali sem autorização da torre, ok? Afirmativo, arremetendo 1915 403. A arremetida é uma manobra normal que permite os pilotos iniciarem o procedimento de pouso em melhores condições. Após a ação, a aeronave pousou em segurança. Em nota, o aeroporto de Guarulhos informou não ter responsabilidade no ocorrido. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul está oferecendo um curso grátis sobre segurança no trânsito com aulas de primeiros socorros e pilotagem segura. A intenção é atrair o maior número possível de pessoas que se deslocam em motos. Estas imagens são de uma câmera colocada no capacete de bombeiro durante o atendimento a uma ocorrência. São profissionais que se arriscam no trânsito e que têm de ter uma habilidade ímpar. Mas ter habilidades para prestar socorro é apenas uma das funções dos motossocorristas. Afinal, a prevenção e a educação também são vertentes a serem levadas à população. O sargento Melim representa o Corpo de Bombeiros e conheceu detalhes de um curso em Brasília. A ideia agora é repassar os ensinamentos para o cidadão e a cidadã que dependem da moto, mas não têm todas as técnicas para uma pilotagem segura. Nós que trabalhamos no dia a dia, observamos situações, acidentes de trânsito que poderiam ter sido evitados por simples ações e atitudes corretas do motociclista. A gente preocupado com isso e ciente da nossa responsabilidade social, nós buscamos alguma forma de poder levar isso fora dos quartéis, levar isso para a população. Entre os ensinamentos do curso, o bombeiro comenta que passa pela pilotagem e também primeiros socorros. É oferecido noções básicas de atendimento pré-hospitalar,
né? Como você proceder a hora que você se depara com um acidente de trânsito. É passar também técnicas de pilotagem, de maniabilidade, né? Noções de frenagem. Nós ensinamos, nós passamos para o motociclista a forma correta de frear a sua moto e a forma correta também de acionar o socorro, né, ao serviço de emergência do 193. Os pré-requisitos para o candidato são ter CNH para pilotagem de motocicleta e também ter a própria moto, que tem que estar com a documentação em dia. O primeiro curso é básico, mas a ideia é estender para intermediário e avançado. O que se percebe nas ruas é que ações básicas, como saber a forma correta de frear a moto, podem evitar acidentes. A frenagem é o que salva o motociclista. Então, muitas vezes o motociclista ele aciona somente o freio dianteiro ou somente o freio traseiro. A moto ele oferece 3 tipos de freio, que é o freio dianteiro, traseiro e o freio motor. Então, no nosso treinamento, nós oferecemos para o motociclista uma forma correta de frear a sua moto com segurança, utilizando os 3 freios. São apenas 25 vagas, mas como se inscrever? Para se inscrever é fácil, né? Entre em nosso Instagram, Motosocorro CBMMS. No nosso Instagram tem um link onde o candidato ele se inscreverá e colocar todas as informações necessárias para ele poder concorrer a uma vaga para participar do nosso projeto. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose e canis públicos, exceto em casos de doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas e incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial e passará a valer em 120 dias. O texto foi inicialmente aprovado pela Câmara dos Deputados em 2017 e pelo Senado em 2019. De acordo com a lei, só poderão sofrer eutanásia animais com doenças graves ou infecto-contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. A eutanásia deve estar justificada por laudo veterinário e entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito à documentação que comprove a legalidade do processo. Em caso de descumprimento, o infrator sofrerá as penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais, podendo ser preso de 2 até 5 anos em regime fechado e pagar multa. Um santuário na República Democrática do Congo permite que primatas de vários tipos se recuperem dos traumas e vivam com tranquilidade. Localizado 45 quilômetros ao oeste de Bukavu, capital da província de Kivu do Sul, o centro acolhe, entre vários outros, chimpanzés, gorilas, bonobos e outros pequenos macacos órfãos ou resgatados da caça furtiva. Na reserva de Luir, os animais não são só bem alimentados, como também desfrutam de atendimento médico e psicológico para se recuperarem dos traumas. Por les nourrir ici, para alimentá-los, tentamos pelo menos todo dia a partir das 9 horas. Chegamos aqui às 6h30, damos almôndegas, bananas e se há animais doentes, aproveitamos para dar remédios. Se há les animaux malades, c'est à ce moment-là qu'on profite à leur donner les médicaments. A maioria dos macacos no centro foi retirada de caçadores furtivos ou de pessoas que os têm de forma ilegal. Estabilizar um animal requer várias semanas e até meses de esforços. As feridas demoram a cicatrizar e os doentes são mantidos em quarentena. Ainda não temos 100% de envolvimento do governo no gerenciamento do centro. É pelo esforço das pessoas e pela boa vontade de quem tenta ver como proteger os animais que estão em alto risco. O centro é uma espécie de oásis em meio ao enorme e ameaçado Parque Kahuzi-Biega, mas conta com apenas 4 hectares de superfície. Muitos animais vêm de grandes florestas, nas quais perambulam com absoluta liberdade e em Luir se sentem prisioneiros devido ao pequeno espaço. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Estava com muita dor no braço, faz uns 6 meses que eu tenho uma dor aqui. Sumiu agora? Graças a Deus. Oh, glória sumiu. A Deus. Meu pé, achei que eu tinha que voltar para casa porque estava com muita dor. E agora, na volta da vitória... Tá, irmão, aproveite que o poder de Deus está passando aqui agora. Creia. 30 anos que eu sofri um acidente. 30 anos? Que 20 e poucos anos. E agora está levantando? Tô.
Oh, glória a Deus. Que bonito. Perna dura, sumiu a perna dura. Na caminhada da fé, Domingas tem a vitória completa e sobe no altar para contar a bênção. Amigo, eu sei que tinha as pernas duras. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Por quê? Eu caí um tombo e machucou. Lá pra cá, como é que você andava? Eu fiquei bastante manco. Como é que você andava devagar? Assim? É. O que aconteceu hoje? Graças hoje de você lá em casa. Assistindo o programa? Então mexe agora em nome de Jesus. Não fazia isso? Não. Então anda normal agora e vai para cá, vai pro seu lugar. Glória a Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.